Olá, sou Alice Bianchini e estou aqui hoje para falar de um tema muito importante e muito moderno, que é o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. E para falar desse tema, ninguém melhor do que a nossa amiga Beatriz. Ela gosta de dizer, olha, não sou da área jurídica, né, Beatriz? É importante ressaltar isso. Mas apesar de não ser da área jurídica, a Beatriz tem uma experiência muito importante, muito grande, junto a um organismo não governamental, que é o CEGIL, e vai contar um pouquinho para nós essa experiência, como é que se chega até a Corte Interamericana de Direitos Humanos, as situações que são necessárias, o que precisa, os requisitos, algumas histórias que já aconteceram, né? Vai falar um pouquinho aqui em relação como que a Maria da Penha chegou até a Corte Interamericana, na verdade ficou na comissão até, né? E a Beatriz, então, vai falar um pouquinho sobre a sua experiência, e é muito interessante essa experiência porque mostra efetivamente que existe a possibilidade de chegar até a Corte Interamericana, né? Porque a gente pensa, puxa vida, está lá longe, será que algum dia eu consigo alcançar a Corte Interamericana? E, na verdade, consegue sim, principalmente até com a ajuda do CEGIL, que é o que a Beatriz vai falar. A Beatriz Afonso é diretora do programa CEGIL aqui no Brasil e ela é mestre em Ciência Política pela USP. E vai trabalhar, então, Beatriz, o que é a ideia de a gente falar um pouquinho, começar a falar exatamente o que é o Sistema Interamericano e a participação do CEGIL junto ao Sistema Interamericano. Muito obrigada Alice, obrigada pela oportunidade. Nós acreditamos que, inclusive, poder divulgar o sistema é uma forma também de promover os direitos humanos, quer dizer, que outras pessoas conheçam, usando ou não o sistema, que possam estar acompanhando as mudanças e a dinâmica que muitas vezes o sistema propicia dentro dos estados. Então, o sistema interamericano, basicamente, é um instrumento onde os próprios estados da OEA, da Organização dos Estados Americanos, criaram para que pudessem, então, quando dentro dos seus países, seus respectivos países, não existisse o acesso à justiça, ou a realização da justiça, que os casos de graves violações de direitos humanos, fundamentados em violações aos artigos da Convenção Americana de Direitos Humanos, pudessem ser encaminhados, então, para a Comissão Interamericana. Então, são dois órgãos do Sistema Interamericano, a Comissão Interamericana e a Corte Interamericana. Bom, então, Beatriz, só para esclarecer direitinho, para que efetivamente se possa chegar à Corte Interamericana, tem que ter havido uma omissão do Estado. Sem omissão do Estado que se refira a direitos humanos, não tem como chegar à Corte, é isso mesmo? Exatamente, ou seja, primeiro tem que se esgotar, inclusive, os recursos internos, né? Ou seja, para um caso ser encaminhado à Comissão Interamericana, as vítimas e os seus representantes têm que esgotar as possibilidades na justiça interna. Ações civis não são consideradas esgotamento de recursos internos, ou, no caso de um tempo excessivo de uma ação sem um resultado. Então, essa é a exceção à regra para que se possa enviar um caso à comissão sem que se esgote os recursos internos, que a gente possa comprovar que o tempo que aquela ação, que seria o remédio correto internamente, está levando, é um tempo que não é razoável, é um tempo que excede qualquer limite ou especificidade dos códigos internos. E aí sim, o caso pode ser apresentado à Comissão Interamericana. Lá ele é processado e um caso só vai à corte se a Comissão Interamericana, com a anuência dos representantes das vítimas, entenderem que ele preenche os requisitos para ser encaminhado à corte. Um caso nunca é encaminhado diretamente para a Corte Interamericana ou pelos representantes das vítimas, sem passar pela comissão. Interessante, né? Porque as pessoas confundem muito, né? Afinal de contas, né? Mas mesmo no caso da Lei Maria da Penha, foi a comissão que decidiu, né? Mas como não foi até a corte? Como é que não chegou na corte? O que é exatamente, em que momento que vai para a comissão, em que momento que vai para a corte, né? Então seria interessante explicar isso. Eu vou compartilhar essa especificidade. No caso do Brasil, o Brasil ratificou a Convenção Americana em 1992. Então, para os casos em que as violações aconteceram antes de 1992, aqueles que querem levar essas violações à Comissão Interamericana devem utilizar a Declaração Americana de Direitos Humanos, né, que é a carta em que todos os estados da Organização dos Estados Americanos tiveram que ratificar exatamente para fazer parte da Organização dos Estados Americanos. Então, todos os países do continente americano são parte da OEA, tem a Declaração Interamericana, a Declaração Americana, ratificada. Os casos, então,
a partir de 1992, as violações posteriores a 92 podem ser encaminhadas à comissão com base na convenção, também, além da declaração. No caso da Corte, o Brasil só reconheceu a jurisdição da Corte em 1998. O que significa dizer, então, que os casos que aconteceram antes de 98... esqueci de pontuar uma questão importante. O governo Fernando Henrique Cardoso, que reconheceu a jurisdição da Corte, fez uma reserva, que nenhum caso podia ser conhecido pela Corte cujo fato aconteceu antes daquela data, 10 de dezembro de 1998. Então, os casos cujas violações são anteriores, eles não podem ir à Corte. Mas lembrando que muitas vezes nós não denunciamos só a violação do principal fato violatório. Por exemplo, no caso da Maria da Penha, não foram só, as tentativas de homicídio aconteceram numa determinada época. No entanto, a não garantia ao acesso à justiça e outros artigos da Convenção que também foram invocados aí para denunciar o Brasil, aconteceram posteriormente. Então, existem casos onde a gente não pode denunciar um fato violatório, mas outros fatos, como não acesso à justiça ou não o trâmite indevido, quando a gente consegue comprovar que houve um vício, não tácito, explícito, pode ser também um fator que o caso vá à Corte Interamericana pela falta de acesso à justiça, e não, por exemplo, por uma tentativa de execução em si. Então, são esses os dois marcos mais importantes no caso do Brasil. 1992, a ratificação da Convenção, e 1998, a aceitação da jurisdição da Corte. E quando o Brasil aceita a jurisdição da Corte, ele está fazendo isso no tempo de outros países ou nós fizemos isso muito atrasado? Nós estamos na frente? Como é que foi essa situação? Como é que o Brasil ficou nessa história toda? Verdadeiramente, o Brasil tem estado atrasado no que diz respeito, de forma geral, com os tratados internacionais. Quer dizer, existiu uma onda de ratificações no final da década de 80, começo da década de 90, exatamente aí com a redemocratização, eu acho que com o sentimento que a Constituição Federal, na elaboração constituinte, trouxe os movimentos que se começaram a se fortalecer novamente depois da ditadura, os movimentos sociais, as organizações não governamentais, houve uma pressão naquele momento e é curioso que foi no governo Itamar Franco, aqui fala socióloga, que o maior número de tratados internacionais foram ratificados pelo Estado brasileiro. A Corte Interamericana era, de fato, um tabu, e hoje a gente sabe disso por conta do caso Araguaia, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, mas que diz respeito a violações de direitos humanos cometidas pela ditadura militar. Muitas vezes, a tentativa de reconhecimento da jurisdição da Corte, ela foi inviabilizada porque, de fato, os militares entendiam que isso poderia suscitar um caso na Corte. E foi exatamente pensando nisso que a reserva do presidente Fernando Henrique Cardoso tentou atender, entendendo que os crimes que tinham sido cometidos na ditadura, que eram muito anteriores a 98, nunca poderiam chegar à Corte. Então, na verdade, o Brasil demorou bastante perto dos outros países. Existem países que ainda nem ratificaram a Corte, é verdade, mas são poucos. Mas o Brasil, da leva dos países que ratificou e que reconheceu, a jurisdição da Corte, ele ficou bastante. Nós ficamos, infelizmente, bastante atrasados. Então, agora, infelizmente, tem essa notícia, né? Mas voltando um pouquinho, então, Beatriz, a questão da Corte e a questão da comissão. Então, todo mundo tem que passar pela comissão. E aí a comissão é que eventualmente encaminha para a Corte ou não. E em que situações que isso pode ou não acontecer? Então, eu acho que, tem situações políticas e jurídicas, mas a gente sempre se atém às jurídicas que são exatamente aquelas que garantem aí que o sistema interamericano possa ser o menos permissivo exatamente às tensões políticas. Então, exatamente com rigor não só no tratado, mas nos regulamentos da Comissão e da Corte, é que a gente encontra essas condições. No caso do Brasil, o primeiro requisito é esse, quer dizer, as violações que foram apresentadas da Convenção Americana aconteceram, os fatos violatórios aconteceram antes ou depois de 98? Que podem ser também a falta de acesso à justiça. Então, eu estou
por muitas vezes reiterando isso, porque hoje, por exemplo, o CEGIL, que trabalha no Brasil há mais de 15 anos, a maior parte dos nossos casos hoje, eles têm uma violação, a primeira violação, como a gente chama, anterior a 98, mas a gente tem um número de violações, exatamente pelo não acesso à justiça, pelos vícios nos processos judiciais, onde a gente pode demonstrar objetivamente que houve aí uma falta de ação, uma omissão do poder judiciário, que possibilita que a gente vá aí, pelo menos, no mínimo, pedir que a Corte considere a violação do artigo 8º e 25, que são exatamente esses artigos da Convenção Americana que tratam do não acesso à justiça. Então, esse é um requisito fundamental, esse é o primeiro requisito. O segundo requisito formal é a anuência das vítimas. No caso da Comissão Interamericana, um caso pode tramitar sem necessariamente que a própria vítima ou o familiar da vítima ofereça uma procuração, esteja consentindo que esse caso possa andar. Não é a posição do CEGIL, eu explico por quê, mas de fato esse não é um requisito, qualquer um pode enviar. Mas na Corte não, na Corte você precisa ter a anuência da vítima ou dos familiares da vítima, ou seja, você precisa ter uma procuração que lhe garanta a representação para atuar na Corte Interamericana, senão o caso não é recebido. É interessante isso, né? Porque a gente pensa direitos humanos, como nós estamos falando de bens difusos, né? Então, não estamos falando de nada que diga respeito diretamente a uma pessoa, mas, nesse caso, efetivamente, a violação, apesar de ser de direitos humanos, teve como objeto uma pessoa, e essa pessoa, então, ou seus familiares teriam que ter essa autorização para que o processo, então, pudesse ter andamento. Isso, eu acho que uma característica muito específica e muito importante do sistema interamericano, e segundo análise comparativa em relação ao sistema europeu, às Nações Unidas, quer dizer, o fato do sistema interamericano garantir a individualização da vítima, que por um lado pode ser um ônus para quem quer enviar o caso, mas por outro lado traz uma força, não é um caso que se dilui numa realidade, é um caso específico onde existem provas, existe a possibilidade do Estado dentro, no âmbito interno, ter se organizado para que existisse um resultado positivo, né, da sua atuação. E no caso das recomendações e das sentenças, nós temos aí um apelo bastante diferenciado quando toda uma sociedade consegue ver, naquele caso individual, um caso padrão, que teve aí uma solução, né, internacional e que determinou procedimentos de políticas públicas que não são só para aquele caso, senão para toda uma população ou casos, para que casos como aquele nunca mais aconteçam. Então, é de fato considerado o sistema interamericano, por conta de ter que a vítima ser individualizada na petição e durante o trâmite do caso, uma força diferenciada em relação aos outros organismos internacionais. E a Beatriz falou aqui do sistema europeu, né? Então nós estamos falando do sistema americano. Então é bom que se entenda efetivamente que nós estamos aqui dentro de um tema que é o sistema regional, porque nós temos também o sistema global, né? E aí vai pegar todos os sistemas, e nós temos vários sistemas regionais. A Beatriz falou, por exemplo, o nosso sistema americano difere, ou pelo menos tem uma característica específica em relação ao sistema europeu, né? E realmente isso é interessante, porque cada um vai ter o seu sistema. E eu não sei, Beatriz, mas normalmente esses sistemas, apesar de cada um ter as suas características, eles acabam sendo muito parecidos. Sim. Nos seus aspectos gerais. Sim, a diferença eu acho que é como cada região implementa essa ordem seja de recomendação pela comissão, no caso do Brasil, do sistema americano, que tem comissão e corte, ou do europeu, que só tem a corte, mas isso foi uma modificação ao longo do tempo, ele já teve também 2 órgãos no passado, mas no caso do sistema americano, ele tem essa peculiaridade, ele traz nas recomendações e nas sentenças determinações específicas para aquela vítima ou para aqueles familiares e determinações amplas de mudanças legislativas, de mudança de realização de políticas públicas que não necessariamente os outros sistemas africano e europeu fazem. Então, essa peculiaridade onde você consegue, ainda que individualizado, trazer possibilidades que vão, de forma dinâmica, garantir direitos para várias outras pessoas que nunca fizeram parte daquele caso, individualmente.
E isso é diferente nos outros sistemas. Nos outros sistemas africano e europeu, as sentenças elas são muito mais restritas a resoluções daquele caso, circunscritas muito mais àquelas vítimas. É que lá a jurisprudência é utilizada aí de outra forma muito mais replicada e acaba também podendo ser de uma forma dinâmica para outros casos, mas de uma forma diferente. Então, nós estamos caminhando aqui, nós estamos na comissão e para a corte. Ali vamos, então, nós já vimos que nós precisamos de uma omissão do Estado. Exato. Em relação a uma questão que diga respeito a direitos humanos, porque se for outra questão não entraria no contexto, né? Nós temos que trabalhar esse recorte dos direitos humanos aqui. Nós temos que ter autorização da vítima ou dos seus familiares e mais algum requisito que é necessário? Para a Corte Interamericana, não. Para a Corte Interamericana é a violação dos artigos da Convenção, mas um caso, com certeza, para a comissão cogitar que o caso possa ser encaminhado, significa que ela já fez um relatório final. Aí acho que vale a pena fazer de forma genérica, né? Os casos em geral podem, às vezes, tomar um caminho específico diferente, mas fazer aqui bem pontualmente como seria esse trâmite. Então, o caso é apresentado à Comissão Interamericana. Logo que ele chega à Comissão Interamericana, ele passa por uma primeira peneira, que é um grupo que vai minimamente ver se há uma violação de direitos humanos que foi apresentada e se existe na Convenção Americana algum artigo que estava protegendo para que aquela violação nunca acontecesse, ou seja, se aquela violação de fato violou a Convenção Americana, sem entrar no mérito e sem se aprofundar nas provas. Passada essa etapa, tem a etapa de admissibilidade, que em geral o Estado recebe, né, a denúncia, é notificado que ele foi denunciado, ele tem a oportunidade de apresentar, então, a sua defesa, né, logo no começo do trâmite, naturalmente, contrapor documentos, e logo em seguida, então, existe a possibilidade de fazer uma audiência sobre o caso, né, que isso é uma mudança do regulamento, uma mudança recente, bastante interessante, isso não era possível antes. Então, hoje, quando um caso não tem uma definição, a admissibilidade está tardando, os peticionários ou o Estado podem solicitar uma audiência sobre aquele caso exatamente para, junto aos comissionados, esclarecer dúvidas a respeito daquilo que possivelmente possa estar atrasando a decisão de admissibilidade do caso. Então, é uma possibilidade, não é uma obrigação, mas é um caminho que se abre. Passada essa etapa, então, a Comissão Interamericana entra na etapa de admissibilidade do caso. Então, aí sim ela vai verificar se aquela violação denunciada de fato fere a Convenção Americana, quais os artigos e se existe de fato um fundamento e documentação para essa primeira análise. Então, logo que a comissão termina essa etapa, ela emite um relatório de admissibilidade ou de inadmissibilidade, se ela não encontra esses requisitos. Passado, então, a fase da admissibilidade, né, então o caso foi admitido, começa, então, a se acentuar um trâmite de petições dos peticionários e do Estado que se aprofundam nas provas. Então, agora é o momento de apresentar a documentação, apresentar que, de fato, os recursos foram todos esgotados ou a regra da exceção, que não houve possibilidade. Existe também, na regra da exceção, por exemplo, durante ditaduras militares, conflitos armados, a comissão entende que é impossível você se valer das autoridades judiciais para tentar esgotar, porque elas estão envolvidas, inclusive, nas violações, mas isso em situações amplas, né? A gente não tem como dizer, mas aquela delegacia era a delegacia que tinha acontecido uma violação. Existem outras delegacias, o Ministério Público, mas em situações limites enfim, questionamento de exceção, né, situação de exceção, a comissão entende que é impossível que se esgote recursos internos. Mas, bem, passando a etapa de admissibilidade, então a comissão começa esse trâmite de petições para poder analisar o mérito. Existe aí a possibilidade também de uma nova audiência, né, com a presença nós sugerimos a presença das vítimas, de familiares das vítimas. É bastante interessante nessa etapa que se possa apresentar um padrão, né, para a comissão perceber que aquele caso que ela está analisando não é um caso eventual no país, que é de fato um caso onde ela, ao analisar aquele caso, ela vai estar de uma certa forma, enfim, dinâmica, conseguindo talvez promover um remédio para diversos outros casos que estão daquela mesma forma sem nenhuma solução interna. Então,
é possível fazer uma audiência, não é necessário, não é obrigatório. E, por fim, a Comissão Interamericana, aí, ela emite o seu relatório de mérito. Durante todo o trâmite, desde a etapa de admissibilidade até o relatório de mérito, o Estado pode propor uma solução amistosa, que é um dos recursos. O que significa dizer que ele pode, na solução amistosa, implica necessariamente o reconhecimento da responsabilidade internacional. Mas é comum isso acontecer ou raramente o Estado reconhece essa situação? Enfim, o CEGIL, que é uma organização internacional que atua em todo o continente, então eu sei que outros países utilizam esse instrumento com muito mais simpatia e familiaridade. O Estado brasileiro tem casos importantes de solução amistosa. Um caso que eu cito é o caso de José Pereira, é o caso de trabalho escravo, o primeiro caso de trabalho escravo que tramitou no sistema interamericano, um caso que tem uma importância, uma relevância, aliás, um caso de muita relevância, perdão, porque possibilitou que o Estado brasileiro reconhecesse que existia trabalho escravo no Brasil. Né? Na época era o Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil, e com o caso ele foi a público dizer que existia esse problema e era um problema que precisava ser tratado dentro do país. Então, eles ofereceram uma solução amistosa e o CEGIL e a Comissão Pastoral da Terra, que era o co-peticionário do CEGIL, entendemos que sim, que valia a pena tramitar essa solução amistosa, inclusive para que isso pudesse trazer aí um pouco mais de segurança em relação a outros atores. Acabava sendo uma coisa muito, muito antiga, mas muito nova de ser reconhecida, das autoridades terem como trabalhar, cada um dentro do seu poder público, para remediar ou erradicar o trabalho escravo. E essa solução amistosa foi uma solução amistosa muito importante por isso. Ela permitiu que fosse, enfim, um desejo da sociedade civil que trabalha com as questões da terra, que um plano nacional de erradicação do trabalho escravo fosse elaborado pela sociedade civil em parceria com o Estado e que ele fosse aprovado e implementado. E feito isso, assim, depois da solução amistosa, a Corte ainda acompanha, faz acompanhamentos periódicos para ver se efetivamente está implementada aquela solução? A solução amistosa ela tem um procedimento, que é o procedimento de acompanhamento, onde os peticionários e o Estado, a cada 6 meses, têm que emitir relatórios e a qualquer momento das audiências, né, eu acho que isso a gente não falou, é importante que se saiba que durante o ano são 3 audiências regulares na Comissão Interamericana, março, julho e outubro. As audiências de julho não são abertas ao público, são fechadas, e as audiências de março e outubro são audiências públicas, né? Salvo se existe algum depoimento, que existe algum risco para a vítima, para quem vai depor, que aí se pede o sigilo, mas isso é muito raro, em situação absolutamente de exceção. Então, nesse momento das audiências, a qualquer momento, quando a gente está no processo de solução amistosa, os peticionários ou o Estado podem solicitar uma reunião de trabalho durante esses períodos, que é exatamente para dialogar com o Estado, frente à comissão que funciona aí como um mediador, incentivador para que o Estado cumpra o que está funcionando e o que não está funcionando. Então, por exemplo, o caso de José Pereira, a solução amistosa, que inclusive também tem como resultado um relatório, existe aí uma aprovação de um relatório onde fica público para toda a sociedade, para todo o continente, quais são os artigos que o Estado se propôs a cumprir nessa negociação. Né? A solução amistosa acaba sendo mesmo um acordo, né, com as partes negociando artigo por artigo. Em alguns países a gente consegue inclusive estabelecer prazos. O Estado brasileiro é muito pouco receptivo a prazos em soluções amistosas. Então, acaba sendo mesmo como o processo da comissão determina. E assim a gente vai. O José Pereira é um caso que eu estou citando, que a gente começou a solução amistosa em 1999. Em 2001, a gente emitiu aí estabeleceu um acordo longo, onde tinham políticas públicas, poder legislativo, executivo e judiciário, nos 3 âmbitos. Envolveu todas as esferas, então. Inclusive, eu sugiro para quem quer conhecer o sistema interamericano em relação à solução amistosa, é considerado um dos acordos de soluções amistosas mais completo, da perspectiva
das políticas públicas. Interessante, bem interessante. E ele segue até hoje, só para terminar, ou seja, até hoje, todo ano, no final do ano, nós ainda faz um relatório. Porque ainda existem pendências daquelas coisas mais difíceis, como o PEC para desapropriação de fazendas, onde várias vezes se fiscalizou e se encontrou trabalho escravo, que é uma PEC importante que está sendo ainda discutido em votação no Congresso Nacional. A gente sabe que é um obstáculo político e econômico bastante grande, e ela é um dos itens que ainda segue por cumprir. E esse é um tema interessante, porque a gente vê o tempo todo no jornal denúncias, né, de empresas, etc. e tal, onde temos essa questão da condição de escravo ainda no trabalho, né? Realmente é um tema bem delicado aqui no Brasil. Mas a gente vai fazer vamos trabalhar no outro bloco, em relação agora, trabalhando então, se não houver efetivamente a solução amistosa, o que acontece em relação a isso dentro da Corte. Então, no próximo bloco, a gente vai trabalhar agora fora da solução amistosa.